programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Já são 38 minutos do primeiro tempo. O Sport está na pressão e atenção para a cobrança do lateral. Vai para a área, atenção, é derrubado, é pênalti! Começa agora o seu programa esportivo Bola de Ouro e Notícias. 7 horas na Bahia, 8 minutos. Eu quero começar agradecendo aqui a Moura Ferro e Aço, localizado na Avenida Renato Campos, aqui em Euclides da Cunha. Cedic, Centro Médico, especialidade médica. Elson Torres, aqui no centro da cidade. Óticas Cátia, cuidando bem da sua visão. Visão é importante, viu, Dário Marcelo? Eu tô precisando fazer uma troca já do meu óculos, né? Já venceu e ainda não tive a condição. Se alguém aí quiser ofertar uma doação aí pro Pelezinho, eu ficarei grato, viu? Porque a condição tá daquele jeito, já bateu na porta e o negócio tá brabo, mas Deus há de tomar caminhos. Hortifruti Sabor da Terra em Monte Santo, Bahia. Frutas e verduras fresquinhas, que beleza. Um abraço ao povo monte santense, Vaval Damasceno, empresário e empreendedor, gerador de emprego e renda em Euclides da Cunha. Mandar um abraço à prefeita Silvânia Matos, a verdadeira mãe, cuidando da sua família, dos seus filhos monte santense. Um abraço a todo o povo monte santense em nome da prefeita Silvânia Matos. Quando eu falo da Silvânia, eu lembro aqui do prefeito Gils Cardoso, lá de Canudos, ele que saúda, né, e deseja um bom dia a toda a família canudense. Arlindo Matos, grande conhecedor, grande empresário, conhecido o Arlindo Matos de Aribicé, empresário, empreendedor, gera emprego, gera renda lá em São Paulo. Ele e toda a sua família é proprietário de uma grande rede de restaurantes e também ele é empreendedor e, meu amigo, já está por aqui. Dona Romilda Costa, empresária da saúde, essa grande mãezona. Romilda, minha madrinha, eu evito de falar que é minha madrinha, né, gente? Mas é uma pessoa fantástica, uma pessoa de Deus, uma pessoa do bem, geradora também de emprego, tem seu empreendimento aqui em Euclides da Cunha. São mais de 50 anos que tem a Cedic, Centro Médico aqui em Euclides da Cunha. Dona Romilda é uma pessoa que tem sempre auxiliado também e tem uma equipe baita de profissionais. Bom, o ex-prefeito Zezão de Euclides da Cunha está na nossa escuta, história marcada por um trabalho, legado e um compromisso que deixou para com o nosso povo. Valeu, Zezão, um grande abraço a ele, Dona Diva também. Meu amigo Roniel Transporte saúda a todo o povo de Muriti, ligados, acompanhando a nossa programação. O Roniel, que viaja todas as quintas a São Paulo, retorna ao sábado às 1h30 da tarde. Valeu, Roniel. Grande abraço. Transporte conectando você de Euclides da Cunha, São Paulo. Meu amigo Dalo Joias, esse craque de futebol aqui de Euclides da Cunha, que continua brilhando fora dos gramados, estará na Baixada Santista em São Paulo, né, acompanhando a nossa programação. Obrigado a você e a toda a família. Bom, deixa eu aproveitar aqui e já mandar um abraço ao povo que vai chegando, vai se ligando aqui na nossa programação. Muita gente aqui já acompanhando o nosso programa. Mandar um abraço aqui. O Edmil Silva já está ligado, nosso colega que hoje está ausente, né? Carmen também. Meu amigo Raimundo Gama, grande abraço para você. Isabel Torres, valeu. Adriano Barreto e Hilda Matos. Obrigado a todos que acompanham a nossa programação nos 93,7 FM de Euclides da Cunha, né? Obrigado a cada um de vocês. Aproveita, compartilha, comenta, senta o dedo com vontade. São 7 horas na Bahia, mais 12 minutos. Antes de eu já trazer aqui a entrevista, meus amigos, já eu quero começar essa edição do programa de hoje, a última edição desse programa, meus amigos e minhas amigas, dessa semana, é claro, notícia, informação, aqui dentro do seu rádio. Porque o que que acontece, gente? Foi aprovada a lei de número 1789/2026, que determina que, nesse caso aí, meus amigos, a tarifa de esgoto não poderá ultrapassar os 40% do valor na conta de água. Que beleza, hein? Essa é uma notícia boa e importante. O projeto é de autoria do vereador Luiz Agri de Carvalho, o popular Luizinho, com apoio técnico do advogado Dr. Felipe. Salve, salve, Dr. Felipe, bom dia, Nunes Carvalho. E foi aí, portanto, aprovado pela maioria dos colegas, ou seja, dos vereadores, os pares, na Câmara de Vereadores do município aqui de Euclides da Cunha. Contudo, é bom dizer que a iniciativa representa mais do que um avanço, luta por tarifas mais justas e fortalecendo assim a defesa do consumidor
E é claro, meus amigos, o compromisso com a sociedade de Euclides da Cunha. Estou falando do vereador Luizinho de Lula. A importância, é bom dizer aqui que é importante nós destacar, meus amigos e minhas amigas, esse grande trabalho, esse grande trabalhador defendendo o direito da sociedade. Representante legal no Legislativo, Luizinho de Lula, que demonstra compromisso e, claro, a sensibilidade com a população de Euclides da Cunha, ao tempo que apresentou aí esse projeto voltado para defender o melhor do consumidor em busca de tarifas mais justas e mais baratas. E também merece aqui o nosso reconhecimento da atuação técnica do jurista, ou seja, o jurídico, melhor dizendo, advogado Dr. Felipe Nunes de Carvalho, que contribuiu de uma forma estratégica, isso na construção da função, né, que lhe assiste, que é legal dentro desse projeto, garantindo assim segurança jurídica e responsabilidade e respaldo, respeito constitucionalmente, isso para com o povo de Euclides da Cunha. Todos envolvidos, parabéns por esse novo projeto que foi aí aprovado. Na Bahia, 7h14. Agora nós vamos para a nossa entrevista, que já está aqui na bancada do nosso programa Bola de Ouro Esportes e Notícias. Hoje nós temos, é claro, aqui muitas informações, mas é claro que hoje nós vamos tratar desse assunto importante dentro da nossa programação. Entrevistado o Rodrigo Bebel, né, ele que é engenheiro do meio ambiente e, claro, pós-graduado. Ele também meus amigos, é uma pessoa que está sempre aqui na nossa região e a gente nada melhor do que conversar com ele. Meu querido Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo aos microfones dos 93,7 FM de Euclides da Cunha. Estamos ao vivo também pelas plataformas digitais. Bom dia. Bom dia, Pelezinho, bom dia, Dário, novamente, cumprimentando vocês cordialmente e afirmar verdadeiramente que é uma alegria estar aqui, poder compartilhar um pouco, trocar ideias, levar informação. A rádio, que continua com todos os meios de comunicação e tecnologia, continua ainda sendo um mecanismo universal, Pelezinho, para trazer informação. Pois é, agora são 7h15. Meu querido Rodrigo, eu quero já, dentro das suas considerações iniciais, como você já iniciou saudando, eu gostaria já de começar aqui o nosso bate-papo, né, com a seguinte pergunta para o senhor que está hoje pela primeira vez, salve erro, minha primeira vez aqui, né, Rodrigo? A primeira vez aqui na rádio vez, né, com vocês. Pois é, eu queria já começar a entender, o senhor é natural de onde, como começou a sua trajetória, para que as pessoas possam identificar de onde o senhor veio. Ótimo, Pelezinho. Cumprimentando também a todos os nossos ouvintes, você que acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook ou pela própria onda dos rádios aí. Um bom dia para você, nosso ouvinte. Eu sou o Rodrigo Matos, eu tenho uma longa trajetória, Pelezinho, na vida ambiental, na vida e no trato, né, com o meio ambiente. São 20 anos trabalhando com o tema. E como você chamou aí a nossa entrevista, extremamente importante. Eu tenho 20 anos trabalhando. O senhor é natural de onde? Eu sou de São Paulo, mas vim morar na Bahia quando era pequeno ainda. Uhum. Tem... aqui na região eu tenho 4 anos atuando aqui. Certo. E como surgiu o interesse pela área do meio ambiente e o que motivou o senhor a seguir essa profissão, Rodrigo? Eu sempre fui apaixonado pelo verde. A conexão com o verde, né? As tonalidades de verde que existem na natureza. Isso sempre me chamou a atenção. E nada melhor do que um curso voltado para o meio ambiente, que é a engenharia ambiental. Então o que me trouxe foi conexão. Eu fui criado sempre no interior, né? Em contato com os rios, com o açude, com a natureza, com a biodiversidade, e sempre fui apaixonado pela área ambiental. 7h na Bahia, 17 minutos, horário oficial de Brasília. Esse é o programa Bola de Ouro Esportes e Notícias dessa sexta-feira. Atualmente, em quais regiões o senhor está atuando e desenvolvendo o trabalho ligados ao meio ambiente, senhor Rodrigo?
Eu trabalho aqui na região de Monte Santo, Euclides da Cunha, Andorinha, né? Trabalho aí na área especificamente da mineração, voltado para o tema ambiental. Pois é, senhor Rodrigo. Na sua visão, o que mudou isso nas questões ambientais ao longo desses anos até a atualidade? Pelezinho, essa é uma grande pergunta para a gente abrir a oportunidade de discutir com o ouvinte essa questão. A gente, se pegarmos há 20 anos, há 30 anos atrás, hoje o reflexo é muito diferente. Hoje a gente tem a questão das mudanças climáticas muito em pauta, a questão da proteção, né, dos recursos naturais, do solo, da água, dos mananciais de água, extremamente importantes numa região que nós estamos, que é uma região de escassez hídrica. Então mudou muito, o cenário hoje, a pauta hoje ambiental é muito mais forte, muito mais evidente, muito mais salutar do que há 30 anos atrás. O homem já sente os impactos hoje causados pelo meio ambiente, Dário e Pelezinho. Na Bahia, 7 horas e 19 minutos, meu amigo Romildo Brito tá chegando por aí. Bom dia, grande abraço para você, obrigado pelo carinho da sua audiência, ligada à nossa programação também. Aproveita, Romildo, para compartilhar e comentar. Quando o senhor fala, ou nós estamos falando nesse caso, da nossa região, quais são hoje os principais problemas do meio ambiente enfrentados pela população em nossa região, Rodrigo? Eu diria, Pelezinho, sem sombra de dúvida, a questão da água. A questão da água no semiárido, onde a gente tem precipitações muito baixas, é o desafio, é o manejo e o convívio com a baixa disponibilidade de água. Se a gente pega desde a formação do planeta até hoje, a água, Pelezinho, é a mesma. A água, ela apenas tem o seu ciclo hidrológico. Estado gasoso, estado líquido, estado sólido, né? São os ciclos da água, as transformações, mas a água é a mesma. O que muda é a disponibilidade dessa água para o ser humano. Eu acho que esse é um grande desafio que requer política pública, política inclusive a nível mundial. Rapidamente, a pergunta anterior a gente falou de o que mudou, né? O que mudou é 1,5 graus na temperatura, um aumento de 1,5 graus. Isso tem um reflexo também nessa sua pergunta agora, porque essa temperatura, esse aumento de temperatura leva a mudanças no planeta, a catástrofes ambientais, a secas mais severas. A gente entende que o clima é muito dinâmico, mas o homem ele acaba interferindo nisso também. O problema da gente hoje é o problema de água, disponibilidade, política pública para a questão da água. 7 horas na Bahia, 21 minutos. É importante a hora para você que está saindo de casa, que vai trabalhar e que vai estudar também. Obrigado pelo carinho da audiência. Quando o senhor fala de seca, eu quero compreender que nesse caso, a seca, quando o senhor está falando de água, a seca, nesse caso ainda, é uma das principais escassez da água e também vem contribuindo e sendo assim ainda um dos grandes preocupações e problemas, isso é na nossa região, senhor Rodrigo? Com certeza, desde o livro Os Sertões de Euclides da Cunha, que ele traz o homem, a terra e a luta. Ele já falava da questão da perseverança, da persistência do sertanejo, da luta, do conflito, da guerra e também da sobrevivência em relação aos recursos hídricos, né? A escassez hídrica e a dificuldade e a perseverança e a força que o nordestino tem. Essa é uma realidade ainda hoje que, volto a frisar, Pelezinho, só com muita política pública, planejamento, não é? O Estado, eu acredito, o Estado brasileiro, ele tem avançado nos últimos anos. Eu sou sempre um cidadão, Pelezinho, muito otimista com as coisas. Eu vejo com preocupação, mas também eu vejo um horizonte capaz de trazer melhor qualidade de vida para as pessoas, trazer dignidade e o cuidado com o meio ambiente, ele é extremamente vital para esse processo, Pelezinho.
Rodival Souza, bom dia pra você. Rodival, bom dia, Pelezinho Gama, um abraço. Que Deus abençoe seu dia, meu amado. Obrigado pelo carinho da sua audiência, acompanhando também a nossa programação. Meu querido Rodrigo, o desenvolvimento e as queimadas ainda são problemas frequentes e quais os impactos isso provocam diretamente na vida das pessoas, principalmente aqui em nossa região? Claro, com certeza. A gente não tem dúvida disso, que as queimadas elas são um grande prejuízo para o nosso ecossistema, que é a caatinga. A caatinga é um bioma muito representativo no Nordeste brasileiro e também muito ameaçado. As queimadas elas levam o ecossistema caatinga a perder a sua capacidade de resiliência. A resiliência está no DNA da caatinga, ou seja, a sua capacidade de vencer as adversidades climáticas. Quando o homem interfere na queima, ele agride a biodiversidade, a microbiota existente, os fungos, as bactérias, e pode levar essas regiões, inclusive, a processos de desertificação. Há cenários na região do Nordeste em relação à caatinga, Pelezinho, que já são áreas em processos de desertificação, ou seja, a vida naquele local já está completamente ameaçada. Sim, as queimadas é um problema e o homem, a sociedade tem um papel importante nisso. Cuidado ao fazer o manejo com fogo nas suas propriedades rurais, não é? Cuidar dos aceiros nas propriedades. São ações simples que nós, como pessoas da sociedade que interagem com o meio ambiente, tem um papel de contribuir também. Muito bem, 7 horas na Bahia, 23 minutos, pulou, 7h24, horário oficial de Brasília. Paulo Diniz e Hilda Matos acompanhando nossa programação. Bom dia, boa sexta-feira, final de semana está chegando aí, esperamos que seja um final de semana recheado de muitas bênçãos. Meu querido Rodrigo, muitas vezes a população não percebe que as pequenas atitudes também venha a gerar impactos, isso sobretudo no meio ambiente. E quais as experiências que o senhor tem e o que o senhor pode deixar de exemplo e para que seja destacado às famílias? Muito bem, Pelezinho. Eu vou responder essa pergunta com a seguinte reflexão. O homem, o ser humano, ele depende da natureza. A gente aqui nesse estúdio aqui da rádio, se a gente observar todos os materiais que estão aqui na mesa de som, os minerais, não é? A madeira, a edificação em si, tudo isso veio da natureza. O celular que você está na mão, conseguindo transmitir, tá certo? Tem bens minerais aí. Então tudo isso vem da natureza. O homem, ele é dependente da natureza para a sua alimentação, para o bem-estar, para o lazer. Já a natureza, ela não depende de nada do ser humano. Pelo contrário, é o homem que agride a natureza, mas a natureza ela não depende do humano para a sua sobrevivência. Todos os ciclos do carbono, do nitrogênio, da água, eles já estão na natureza. O que o homem faz é interferir. Então, essa é uma questão para a gente se debruçar sobre essa pergunta sua. Então, o dia a dia do homem, ele tem que ser em prol da sua sobrevivência e do cuidado da natureza. O manejo do lixo em casa, o cuidado com o outro. Você, como um grande radialista da região, você leva informação, você tem um cuidado com o outro. Então, a própria conexão das pessoas em prol de uma sociedade melhor é também meio ambiente, porque meio ambiente é sociedade, meio ambiente é a natureza, é a conexão, tá certo? O Euclides da Cunha, quando escreveu Os Sertões, aquele livro, ele passa muito forte pela questão ambiental, né? A luta, a sobrevivência, né? E a própria biodiversidade, que é o ecossistema.
Muito bem, a sua pergunta, minha querida Hilda, é consistente, né? E é interessante também. Meu querido Rodrigo, nós estamos chegando ao final, eu queria que o nosso tempo fosse bem mais. São muitas questões aqui que a gente deveria estar aqui discutindo, que é de interesse da sociedade. Na sua avaliação, existe consciência ambiental suficiente para a sociedade, nesse caso aí, atualmente, ou seja, nessa atualidade, meu querido Rodrigo? Eu acredito que sim. É Hilda, nossa ouvinte, né? Uhum. Bom dia, Hilda. A gente vai responder sim a tua pergunta, mas em relação ao tempo, eu me coloco à disposição. Para mim, uma alegria. Eu sempre gostei desde pequeno de rádio. Eu estava aqui antes da gente começar a entrevista, conversando com o Dário e o Pelezinho, falando sobre isso. De como é bom esse clima aqui da rádio, de estar aqui com o microfone aqui na frente, conversando. É um clima muito agradável, que eu gosto muito, e eu fico à disposição para voltar, para a gente aprofundar sobre os temas. Certo. Mas, Hilda, a tua pergunta, ela tem um pouco de indagação, ela tem um pouco de preocupação e é extremamente relevante. Eu acredito que a educação, a escola, né, os meios de comunicação hoje existentes são fortes elementos e fortes ferramentas, Hilda, para mudar essa percepção das pessoas em relação ao ambiental. Você sabe por quê, Hilda? Porque a gente, ser humano, a gente é dependente da natureza, dos fatores climáticos, da chuva, da água, para tudo. Quem hoje não usou a água para escovar os dentes ou para tomar banho, quem não se alimentou, não é? Quem não já pegou um meio de transporte para ir ao seu trabalho. Então a gente é dependente da natureza. É sempre essa reflexão que eu faço na minha trajetória profissional, Pelezinho. Meu querido Rodrigo, em 30 segundos, qual o conselho que o senhor deixa? Eu tive uma experiência ambiental, rapidão, que me marcou muito assim, na minha trajetória. Eu gosto muito de esporte, e a época eu estava pedalando, eu tive um contato com o lobo-guará, na vegetação do cerrado. Eu fiquei de pertinho dele assim, ele era um lobo muito grande. Então aquilo, Pelezinho, me marcou muito assim. Se você perguntar qual é o primeiro que me marcou assim, um contato com a natureza, foi um contato muito próximo a um lobo-guará selvagem. É incrível, é incrível. Mas finalizando, eu acho que agradecer, parabenizar vocês pelo trabalho de levar informação, e dizer o seguinte, ainda há um caminho, eu vejo com otimismo, o cenário ambiental e as plataformas, as redes sociais são fundamentais para esse engajamento aí da população quanto à questão ambiental. Ok. Obrigado, meu querido Rodrigo, que Deus te abençoe. Vamos marcar outras vezes para o senhor retornar aqui à nossa programação. Obrigado a todos que ficou conosco. Vem aí, Dário Marcelo, e a programação dos 93 continua. Bom dia, bom final de semana, até segunda, tchau.